O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará de novo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um pequeno instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nesse quinto domingo da Páscoa e já nos aproximando do momento da ascensão do Senhor. Momento tão bonito, litúrgico e que aconteceu na vida de Jesus, que Jesus ascendeu ao céu. E por isso que aqui nós encontramos no Evangelho de hoje que por pouco tempo o Senhor permanecerá com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E nesse Evangelho que nós temos, tão curto, mas tão, podemos assim dizer, denso, cheio de significado, nós vamos olhar aqui de uma maneira muito atenciosa para ele. Mas lembrando que aquilo que foi dito até mesmo na segunda leitura de hoje, o que o Senhor Deus diz: Eis que faço nova todas as coisas. O fazer novas todas as coisas é quando nós nos colocamos verdadeiramente nesse caminho do Senhor. Ele restaura. Ele dá vida nova. Ele faz com que realmente aquilo que era velho, a maneira que a gente estava vivendo, torna-se nova. Por estarmos nele. Por renovarmos com ele a nossa aliança. Por não tirarmos os olhos dele. Ele faz nova todas as coisas. Até mesmo uma estrofe de um canto diz que ele venceu tudo. E por isso faz novas todas as coisas. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É fruto que vem do Senhor. E essa pequenina estrofe mostra a força que tem a ressurreição. Na nossa vida. A força que tem a ressurreição não somente naquele tempo bíblico, mas no hoje da nossa história. O quanto o Senhor se dá a cada um de nós e hoje coloca uma nova oportunidade para nós. Vocês viram aí, né, como começou o Evangelho de hoje? Depois do que, né? Começa assim o Evangelho. Depois que Judas saiu do cenáculo. Judas, o traidor, Iscariotes. E aí começa depois
a glorificação de Jesus, né? Que ele fala, agora foi glorificado o Filho do Homem. É interessante nós olharmos isso, porque Judas foi aquele que não aceitou o verdadeiro amor. Não abriu-se para a possibilidade de uma coisa nova no seu coração. Ele não aceitou viver mais naquela condição de discípulo de Jesus, de filho de Jesus, do seu apóstolo, mas Jesus o escolhe, o escolheu para esse caminho. Mesmo sabendo das suas limitações, mas Judas escolhe um outro percurso. Uma maneira de viver totalmente oposta ao amor de Jesus. Judas tinha somente algo de interesse em estar com Jesus. E aqui nós vemos que começa toda então a paixão de Jesus a partir depois que Judas saiu do cenáculo. Depois que Judas saiu daquela última ceia, então começa o momento da paixão de Jesus. E essa paixão de Jesus, ela vem nos trazer aquilo que realmente Ele quer para nós. E aí entra o discurso de hoje, que Ele faz a cada um de nós, sobre o novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Tinha tantos mandamentos já, mas qual que é esse novo mandamento? Amai-vos uns aos outros. Tem algo de novo assim, aqui nessa primeira frase, com relação àquilo que falava no Antigo Testamento, sobre o cuidado, sobre o amar, sobre olhar as pessoas? Tem alguma coisa nova, sim ou não? Mas aí depois vem a outra frase. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Como eu vos amei. E Jesus, ele não dá um amor qualquer. Jesus, ele nos dá um amor divino. Um amor sagrado, um amor sacro. O amor de Jesus, olha que interessante, não é um amor horizontal, mas é um amor vertical que vem ao nosso encontro. É um amor de Deus para nós, é um amor vertical. Às vezes nós temos nos nossos relacionamentos alguns amores que realmente não comprometem-nos como o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus era incondicional, não tinha medida esse amor. Até mesmo Santo Agostinho dizia, né? Qual que é a medida do amor? É amar sem medida. Essa é a medida do amor. E aqui Jesus quer que nós vivamos esse amor. Mas, Padre, Jesus era Deus. Jesus era aquele todo perfeito. Jesus é aquele que se encarnou, mas ele era Deus. E como nós podemos amar como ele? E por isso que ele se encarna. Para nós termos um horizonte para onde olhar e para como viver. A partir desse amor. Porque se eu não vivo esse amor, eu vou viver um amor apenas, podemos aí colocar, de interesse, que nós traduzimos como um amor eros, um amor de aproximação apenas da outra pessoa, um amor que não vai ter um compromisso com a outra pessoa, mas vai ser um amor apenas de interesse, e não é esse amor que Jesus quer que nós vivamos. Não quer também que nós vivamos apenas um amor de filia, um amor de amizade qualquer, um amor apenas de estarmos juntos. Ah, nós estamos juntos, nos aceitamos e pronto, acabou. Não. Ele quer que nós vivamos esse amor ágape. Esse amor ágape é um amor sem condições, a partir do amor dele. E aí, por isso que aqui no começo,
da sua paixão, de tudo aquilo que nós conhecemos, o que ele viveu na sua paixão, e ele faz esse discurso para nós hoje, justamente. Vão vir tribulações, vão vir momentos difíceis. A gente pega aí dentro de casa, né? Já passou tribulação dentro de casa? Já passou momentos desafiadores dentro de casa? E é a partir daí que nós temos que viver. Como eu vos amei. Porque ia começar a paixão de Jesus, todo o sofrimento dele. Para nos mostrar realmente que nas nossas tribulações, nas nossas paixões, existe um modo de viver também. Que não é um modo que eu vou deixar a ira tomar conta do meu coração, num assunto delicado e complexo. Não é o sentimento instintivo que vai dominar a minha vida na hora dos momentos mais difíceis de serem colocados ali, mas é o amor que vai conduzir o nosso diálogo mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, como eu vos amei. Jesus, ele tinha razões suficientes para afastar todo mundo dele. Vocês são tudo pecador. Mas ele quis fazer de modo diferente, nos mostrando primeiro como é amar sem medidas e como o Pai quer que nós nos amemos. Nós todos sabemos o que é amar uns aos outros. Sabemos. Às vezes nós construímos alguns muros diante de alguma pessoa que chega perto de nós. Mas é a partir desse mandamento que nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, como o próprio Evangelho diz. Até mesmo o nome cristão, cristã, não é intitulado para si próprio. Quem era cristão não falava esse nome para si próprio. Outros, por exemplo, os pagãos, reconheciam os discípulos de Jesus como cristãos. Outras pessoas. Isso é bonito porque faz com que nós também tenhamos essa atenção. E faço essa pergunta provocativa. As pessoas que você vê durante a sua semana, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você convive, sabe que você é cristão? Pelo seu modo de ser, pelo seu modo de amar, pela sua maneira incondicional de ser? Sabe que você é cristão? Porque às vezes aparecem uns demônios na nossa vida. Aparece aquela pessoa que nós falamos assim, nossa, aquela pessoa é o cão. E aí vale a pena nós lembrarmos quem nós somos. Quem nós somos. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos cristãos. E amamos e fazemos esse esforço de amar como ele. Aí está a novidade. É olhar para a cruz. É olhar para o seu modo de viver. É olhar para o seu modo de perdoar. É olhar para a sua forma de viver de maneira livre e leve. Às vezes permitimos que alguns pesos dominem o nosso modo de viver, dominem o nosso pensamento, dominem o nosso coração. E quanto mais, eu já falei isso aqui em algumas homilias, quanto mais eu amo, mais eu perdoo. Se eu amo, eu perdoo. Se eu não amo, eu não perdoo. Então, eu não sei se falta você dar o perdão para alguém. Não sei se você tem alguma pessoa que você fala assim, nossa, aquele lá é meu inimigo. Eu vou trocar de calçada porque ele está vindo. Tem gente assim, viu? Lá na Patagônia, não falei que é aqui. Né? Mas é aí que nós temos que ver. Vocês lembram daquele ditado, né? Quando a gente falava assim para uma pessoa, um ditado recente, né? Aquela pessoa viu o passarinho verde. Já ouviram esse ditado, né? Nós que somos novinhos sabemos desse ditado, né? Aquela pessoa viu o passarinho verde, toda encantada, né? Toda feliz,
né? Você pode falar o que for para aquela pessoa, ela não vai estar nem aí. Ixi, pode falar o que for. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, né? Porque eu vi o passarinho verde. Estou feliz, estou encantado, estou encantada. Pode ser o que for. Pode vir o que vier. Nada vai me abalar, porque eu vi o passarinho verde. E eu falo esse exemplo porque traz-nos um pouco o modo como nós cristãos temos que viver esse amor de maneira incondicional. Pode vir notícia que for, você pode falar o que for, o que quiser para mim. Eu sou cristão. Pode ser, não importa o momento que a gente vai estar vivendo, que a pessoa vai trazer para mim, de notícia ruim, ou até mesmo querendo nos provocar com alguma situação. Eu não posso esquecer quem eu sou. Aquele que vai estar buscando viver o amor ágape. Esse amor sem condições. E não significa que esse amor não significa que eu vou até mesmo aceitar tudo. Não é um aceitar tudo. É elevar o outro. É trazer o outro numa estatura do Cristo. É trazer a outra pessoa para que ela saia daquela mediocridade, mas elevá-la. Naquele amor que você está vivendo. Naquela busca constante que você está vivendo em olhar para Jesus e quer viver esse amor consigo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvimos também na primeira leitura que por meio da palavra dos apóstolos, de uma maneira especial aí de Paulo, Barnabé, as portas da igreja, podemos colocar, as portas do céu foram abertas também aos pagãos. Por conta desse modo de viver que os apóstolos tinham, por conta desse modo até mesmo de querer viver incondicionalmente esse amor de Jesus, até mesmo os pagãos se converteram. E entraram por essa porta de peregrinação que é Jesus na nossa vida. Entremos todo dia nessa porta. Entremos todo dia nessa peregrinação de esperança, para que realmente, mesmo nos reveses da vida, nós tenhamos a força e a coragem de poder dizer, isso não vai me abalar. Porque o Senhor comigo está. A pedra do sepulcro não mais o segurou. O que vai me segurar? O céu foi nos aberto. E é importante nós lembrarmos sempre que Jesus, ele pôs fim à morte. Pôs um ponto final na morte, para nos mostrar que nós vamos ter vida.